No episódio anterior, eu contei algumas particularidades dos motivos que me levaram a escrever esse livro, Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins, e hoje eu vou contar para vocês a história da criação da capa dessa terceira edição para o lançamento online em plena pandemia Covid-19 em meados de 2020. Como comentei no primeiro episódio, esse livro foi lançado na primeira edição em 2008, com a primeira edição sendo apresentada para um grande público presente na feira da Jorsul Fair e Mercótica, em Gramado, na Serra Gaúcha, ao sul do Brasil, que é a maior feira de joias do Mercosul e abrange também o setor de gemas, óculos e relógios. A capa da primeira edição, de 2008, e que se repetiu também na edição de 2013, na segunda edição, tinha um tom de verde, da cor da natureza, com os desenhos de um projeto de um anel. Daí mostrava cada fase do desenho técnico de um anel na parte superior da capa do livro, dentro de um espaço em curva, num tom mais clarinho. Era uma capa que eu apreciava muito, era bem bonita e bem técnica, mostrando justamente o conteúdo do livro relacionado ao desenho de joias. Essa capa inicial foi elaborada pela Helena Bender Hahnemann, que era então estudante de design na editora Fevale e trabalhava na época para a editora. Então, as duas primeiras edições foram feitas na editora da Fevale, que também fazia a distribuição física e as vendas do livro. Vale a pena comentar aqui o excelente trabalho da Helena Bender Hahnemann, que ouviu com atenção as ideias que transmitia a ela para a diagramação do livro. Hoje ela vive e continua desenvolvendo seu talento gráfico em São Paulo. Bom, esse livro foi feito todo com desenhos que criei e ilustrei à mão, com os mesmos materiais de desenho, os lápis de cor, os desenhos feitos todos realmente à mão, com os aprendizados de anos e anos de prática desde a formação na Escola Mineira de Joalheria. Cada texto, cada tema tem uma ilustração feita com todo o cuidado e toda a dedicação que o livro exigia. Foram 3 anos de trabalho intenso, 3 anos inteiros para a formação de cada capítulo. Então, à medida que eu terminava as ilustrações e os textos, eu levava para a Helena dar a continuidade àquela ideia que ela captou muito bem. Eu disse a ela: Helena, eu quero uma diagramação bem alegre. Eu quero as cores distintas para cada capítulo. Eu quero ver as ondas do mar, as ondas dos movimentos orgânicos que possam transmitir leveza e bem-estar a quem folhear o livro. Então, a Helena fez realmente um trabalho belíssimo de diagramação, que é o que está em todo o livro até hoje. Isto é, nós fizemos a autoração da capa em 2020, já com outro editor, com o El de Saulo, da Casa do Escritor, mas o conteúdo e o trabalho entre eu e a Helena estão intactos e perfeitos até hoje, desde a primeira edição. Agora, imaginem vocês, 3 anos inteiros de um vai e vem entre a minha mesa de desenho e a mesa de trabalho da Helena, no meio das aulas, né, no meio de um período em que as aulas de desenho de joias estavam a todo vapor, o atendimento às empresas para criações de joias. Eu tinha horas também no Centro de Design da Fevale para atendimento a clientes em parceria com o Sebrae. Então, foi uma maratona. Criar um livro não é pouca coisa, não é mesmo, mas considerem que foi uma maratona muito bem sucedida e tudo ficou como eu queria, sendo um livro bem recebido pelos alunos, pelos profissionais,
muito bem recebido também nos ateliês de ourivesaria e de joalheria, nas escolas, nas universidades e demais públicos interessados nesse riquíssimo tema que é o desenho de joias e a criação de acessórios de moda. Então, para o lançamento online em 2020, o editor da Casa do Escritor, o Elde Saulo, preparou 3 capas distintas, sendo cada uma com desenhos da minha autoria, que enviei para ele fazer a diagramação a partir das minhas ideias. Eu queria uma capa nova, algo que falasse de um modo mais criativo com as pessoas que são o meu público-alvo, os designers, os artistas, os estudantes e também os que já trabalham com a moda, com projetos de arte e design. Enfim, um público que é um público requintado nas suas formas de pensar e de projetar ideias num mercado super competitivo, cheio de talentos e de pessoas incríveis, né? Então, colocamos em votação no Instagram, no Facebook e LinkedIn, porque ali eu tenho seguidores justamente desse mercado, meus colegas de profissão da área de moda e de joias, das artes, do design, os fornecedores de gemas e joias, os clientes, alunos, ex-alunos, enfim, enviei também para amigos e familiares poderem fazer as suas seleções e coloquei em alguns grupos do WhatsApp, assim que a capa vencedora é essa que aparece no nosso programa dedicado ao desenho de joias, onde eu vou fazer vários episódios para detalhar várias partes do livro. Uma das capas, só para vocês terem uma ideia, tinha o fundo azul marinho e um colar de pérolas barrocas douradas, formando um círculo. Nessa opção, há o azul Classic Blue, uma cor clássica, uma cor que a Pantone havia escolhido para o ano de 2020, e vem com o desenho de um colar com pérolas barrocas douradas e com os citrinos do Brasil nos detalhes dos arabescos que compõem um colar, uma forte presença em muitas criações das joias da minha marca desde 2013. Então, nesse colar, eu tinha me inspirado nas águas límpidas e transparentes ao redor da ilha de Palawan, no Mar das Filipinas, justamente onde são cultivadas essas pérolas douradas. E uma empresa em especial, a Gelmer, é a que produz as ostras que fazem a pérola dourada, que é linda, é uma cor natural belíssima. E eu vi muitas dessas pérolas barrocas grandes durante visitas a várias joalherias espanholas nas viagens que fiz em maio de 2019 pelo norte da Espanha, entre Pamplona e o País Basco, e que me deixou muito encantada e inspirou a criação desse colar realmente magnífico, que eu aprecio muito, e foi um dos desenhos que eu enviei para a Casa do Escritor para ser uma opção de capa. Numa outra ideia, eu enviei um desenho de um bracelete belíssimo, que contém desenhos em curvas e muitos diamantes. As curvas que estão também presentes na base da ideia dessa opção de capa, que tem o tom azul claro em toda a folha para formar um contraste, né? São uma referência ao mar e ao céu do litoral do Brasil. É uma opção artística para a capa dessa terceira edição também. E a ideia que venceu tem um desenho de moda com aplicação de pedras no contorno do decote do vestido, que está na página 44 do capítulo de enfeites nas roupas. Essa opção vencedora também tem os arabescos em amarelo, num contraste forte com tubinho preto, cheio de pedrarias, no contorno, né, do vestido que eu desenhei ali artisticamente. Então, é uma opção muito moderna e os arabescos trazem a leveza e a herança dos povos árabes na arte e na joalheria do sul da Espanha, que nós brasileiros também herdamos,
justamente durante o período colonial, né, de influência ibérica entre Portugal e Espanha no Brasil. É um tema que eu aprecio muito e que eu gosto muito de pesquisar, também devido ao fato de ser neta de um espanhol nascido na região de Andaluzia, mais precisamente, nascido na cidade de Málaga, num vilarejo ali próximo chamado Casa Bermeja, que eu conheci pessoalmente numa viagem cultural pela Espanha em 2022. Os desenhos dos arabescos e deste tubinho fazem parte do livro, com indicações criativas para eles, para compor essa terceira edição. E eu acrescentei um bracelete no braço da modelo, por sugestão de mais de uma pessoa durante o período ali da votação. As pessoas escreviam, podia acrescentar alguma coisa no braço dessa modelo que vai aparecer nessa capa. E uma professora de mestrado do curso de Processos e Manifestações Culturais que eu completei em 2015 na Universidade Fevale em Novo Hamburgo, na cidade que é pertinho de Porto Alegre, como já comentei no outro episódio. Ela fez esse comentário também. Então, eu criei ali um desenho de um bracelete no braço da modelo da capa, e o resultado ficou muito bonito, e todo mundo realmente gostou e aprovou quando eu mostrei a capa vencedora já com essa alteração, e foi muito bem recebido, e eu fiquei bastante satisfeita com o resultado. Para o fundo dessa capa, em tom amarelo e dourado, aí estão os arabescos novamente, num projeto ilustrado da página 95, no capítulo referente aos objetos decorativos e artefatos com gemas naturais e metais nobres. Esses arabescos eu criei com as réguas de curvas que tenho desde a época de estudante de artes, que se chamam réguas francesas. E depois outras réguas que eu adquiri durante os cursos de decoração de interiores e de arquitetura. Então, ali na página 95 eu mostro uma sugestão, uma ideia de um bordado para a capa de uma almofada. Eu fiz os traços da costura, das linhas que fariam parte desse bordado num tecido nobre. Eu desenhei uma por uma, como se eu estivesse costurando com um lápis de desenho esse bordado da capa dessa almofada, que está ilustrada ali nesse capítulo. E por isso aparece esses arabescos envolvidos por tracinhos preenchendo o volume da largura de cada parte. Esses arabescos fazem parte da base de toda a capa e da contracapa, onde há avaliações de pessoas queridíssimas que conheci ao longo da minha carreira e que eu vou ler para vocês no final desse episódio. Vou contar o nome delas e a profissão de cada uma. Voltando a falar dos arabescos, eu também usei alguns desses arabescos, justamente esses aí, criados nessa sugestão de capa de almofada, alguns meses mais tarde, ainda em 2020, para fazer os cartões de visitas da minha marca, sempre no tom dourado. Mas eu fiz 3 sugestões, né? Uma com fundo preto, outra com fundo azul e outra com fundo branco. Os arabescos, que são uma inspiração desde as pesquisas que eu comecei a fazer das origens artísticas que formam minha trajetória pessoal, surgiram justamente dessa curiosidade sobre as heranças espanholas, desde a região de Andaluzia, onde meu avô paterno nasceu. Então, os arabescos estão presentes na minha marca, nos meus projetos, desde 2013. E aí, eu criei esses 3 tipos de cartões usando esse mesmo desenho naquele mesmo ano, pensando em públicos distintos para as joias da minha marca, um público de noivos e noivas, por causa das alianças e anéis de noivados, que então seriam para os cartões em fundo branco, inclusive para usar em feiras específicas de produtos de casamento. Depois o tom azul, que é o mesmo da minha logomarca, que seria para os públicos de mulheres e crianças, e o cartão de fundo preto, mais sóbrio, pensando no público masculino, que
eu tenho bastante encomenda de homens que fazem suas encomendas, seus projetos personalizados e mantendo sempre os arabescos no tom dourado. Ficou muito bonito. As 3 versões dos meus cartões de visitas são lindas. Por que eu tô contando isso? Porque no início de 2020, conversando com a então bibliotecária da Antônio Meneghetti Faculdade, pois meu estúdio de arte showroom ficava ali perto, na estrada, em frente ao que hoje está localizado o Resort Termas Romanas, a Jaqueline Cruz sugeriu que eu pensasse em algo mais artístico para representar a minha marca nos cartões de visitas. Ela ia sempre ao meu estúdio, quando eu saía para caminhar um pouco e conversava sobre os livros que eu tinha à disposição para leitura, pois havíamos pensado em colocar à venda ou criar espaços de leitura no meu pavilhão de artes. Bom, isso ocorreu 2 meses antes da pandemia. E ainda com meu showroom de arte e joias aberto ao público no pavilhão 3, o Terro do Recanto Maestro, ao centro do estado do Rio Grande do Sul, numa região de arte e cultura humanista criada pelo cientista e artista Antônio Meneghetti, que foi meu mestre na arte, de fazer arte desde a minha juventude, que me incentivou a continuar minha atividade artística e fazer disso um comércio importante. Uma história que eu devo contar em algum outro momento para vocês num outro programa. Então, na ocasião, eu também recebi a visita de um grande amigo russo, que estava de férias no início de janeiro de 2020 no Brasil, o Elnur Eminov, um empresário russo da região de Ekaterimburgo e de Moscou, que atualmente vive em Los Angeles. Ele passou a tarde inteira de um dia de muita chuva no meu estúdio e me deu muitas dicas importantes sobre marketing e posicionamento de marca. Eu não o conhecia pessoalmente, mas quando fui buscar ele e a namorada no restaurante de Paolo do Recanto Maestro, nós nos abraçamos como se fôssemos amigos de muito tempo e de muitas horas de convívio. Porém, nós nos conhecíamos apenas pelo Facebook e Instagram. E foi justamente numa postagem dele no Instagram que eu vi que ele estava no Rio de Janeiro, ali na primeira semana de janeiro de 2020. E eu perguntei a ele, com o tradutor Google, né, com a ajuda do Google, em russo, se ele estava mesmo no Brasil e se viria ao Recanto Maestro, porque eu sabia que ele conhecia o Recanto Maestro, aqui bem pertinho de Santa Maria, no centro do estado do Rio Grande do Sul. E aí ele me disse que sim, que ele viria, e foi uma espécie de milagre o que aconteceu comigo no início de 2020. Nesse período também eu recebi a proposta de trabalhar para a empresa do meu irmão Judson Mancebo, que é músico e dirige a IMG, a Integral Music Group, no lançamento de Sons da Natureza, o que me ajudou muitíssimo a manter meu trabalho artístico, arcar com todas as despesas do lançamento da 3ª edição deste livro, bem como lançar 2 anos depois o meu 2º livro. Também me proporcionou uma interação boa, né, com as plataformas de streaming e com todo esse universo das mídias digitais. Assim que, apesar de ninguém saber o que nos esperava a partir de março de 2020, com a chegada de um período tão difícil, tão denso como foi o da pandemia Covid-19, eu havia começado o ano com pessoas incríveis, conversando comigo sobre tantas coisas importantes, pessoas sendo gentis em expor alguns pensamentos que me ajudaram bastante. Ainda naquele início de 2020, eu conversei com muitas agências de marketing, que foi uma outra sugestão que o Elnur Eminov me deu, a buscar um modo de vender meus livros para o mundo inteiro. Porém, foi numa conversa entre amigas, no fim de tarde de um domingo, o dia seguinte da visita do Elnur no meu estúdio, eu estava conversando com a Dina Mantino, que é uma consultora de moda, que havia recentemente publicado o livro A Arte de Fazer-se Bela, na qual ela aborda o tema da estética como reforço da personalidade. Ela me disse se eu queria colocar o livro no mundo inteiro, eu tinha que colocar o meu livro na casa do escritor, já que ele, o editor, né, o El de Saulo, fazia então o meio de campo para os lançamentos nas plataformas de livros.
Nós tínhamos dado um passeio pelas obras das termas romanas, no dia seguinte a visita do Eunuco M9, que aliás comprou para a namorada um pingente que eu tinha feito com o símbolo da pomba, segurando aquela folhinha descrita no livro de Gênesis, na Bíblia. Ela ficou encantada com a minha explicação sobre o que representa a pomba, e o Eunuco comprou de presente para ela o pingente, para Regina. Eu e a Dina estávamos passeando entre o que havia dos prédios dos hotéis em construção e as piscinas com águas termais sendo definidas nos seus espaços, enfim, ainda estava tudo em andamento. Adentramos pelos bosques que permanecem até hoje intocados, e quando eu falei da visita que recebi do no M9, eu chorava muito, eu estava muito emocionada, porque inclusive ele tinha partido e tinha sido uma visita tão rápida. E enquanto tomávamos um café, ela comentou sobre a casa do escritor e me passou o contato do editor. Eu estou contando essas coisas para vocês porque realmente nada acontece sem uma trajetória, sem os amigos, sem seguir os caminhos que a nossa alma nos indica continuamente, sem as pessoas que participam com a gente de um projeto, seja diretamente, seja indiretamente. Assim que essa capa nova foi usada no lançamento da publicação do livro online pela Amazon. Essa capa está cheia de histórias, está repleta de experiências extraordinárias. Eu particularmente adoro essa palavra, experiências extraordinárias, porque as coisas ordinárias, corriqueiras, a gente vive diariamente, mas quando a gente olha para trás e vê aquilo que saiu do espaço comum, um dia que foi diferente, um dia seguinte que foi diferente, 2 meses antes da pandemia que foram repletos de informações importantes que chegaram até mim, porque eu realmente estava buscando e eu precisava. É um modo da gente agradecer, né? Todas essas alegrias e todas essas histórias que fizeram a diferença na nossa vida e nos nossos projetos e que podem também inspirar vocês. É algo realmente mágico quando você lembra e resolve contar histórias tão bonitas que envolveram um projeto como esse, que foi o lançamento da terceira edição. E essa versão atual está disponível em e-book e na versão impressa para compra, mas se você é assinante Kindle, você lê online todo o livro. Eu coloquei uma dedicatória no livro, com um autógrafo impresso ali. Na época eu falei com o editor sobre essa ideia e ele achou uma ideia ótima e eu escrevi o seguinte. Ali você vai ver quando você tiver acesso ao livro. Parabéns por adquirir esse livro, com certeza será um excelente guia de estudos com muitas alegrias e descobertas únicas. Muitíssimo obrigada e sucesso na sua jornada. Um grande abraço. Eu assino então Liliane Mancebo, coloco a data de 2020. Com isso eu termino esse episódio de hoje e leio também para vocês as frases que estão na contracapa e que reforçam a ideia da importância das amizades e da beleza de poder contar com o apoio de tantas pessoas queridas para um projeto como esse. Na contracapa há uma foto minha feita pela fotógrafa Kelly Rie, na qual eu estou usando os anéis da coleção 4 Elementos que foram lançados também em 2020, onde os anéis são alianças largas, planas, em chapa plana, e eu desenho os elementos terra, água, ar e fogo separadamente em cada aliança, feitos ou com arco de serra ou com traços em baixo relevo, também usando no anel fogo a oxidação para dar destaque nas labaredas do fogo. Então ficaram muito originais e a foto ficou muito divertida. E do lado direito da foto estão 5 frases de profissionais importantes do Brasil. A primeira frase, obviamente, tinha que ser
a do Marcos Augusto, diretor da Escola Mineira de Joalheria, que faz a apresentação do livro, que eu li para vocês no episódio 1. Ele escreveu assim: estamos diante de um trabalho dos mais sérios, consistentes e completos na área de representação gráfica e de projeto de joias realizado no país. Depois temos a frase do Maurício Favacho, que é geólogo, é gemólogo e designer de joias. Ele tem uma empresa de criações fantástica. Ele escreveu assim: a joalheria artística é uma das manifestações mais antigas do ser humano, que perdura até os dias de hoje. Durante muito tempo foi apenas de rainhas e reis, e agora é de todos nós mortais. Com esse livro, temos o passo a passo ilustrado para criar e inovar com arte. A terceira frase é do Pércio de Moraes Branco, que é geólogo, gemólogo, escritor e consultor técnico, não só no Brasil, mas em países do exterior. Ele escreveu o seguinte: a gema bruta mostra sua beleza natural. Lapidada mostra seu esplendor máximo, mas é na joia, nas mãos de artistas como a Liliane Mancebo, que ela cumpre sua missão de encantar e deslumbrar os que a veem. A quarta frase é da Glorinha Corbetta, escultora e designer de joias premiada. Ela é gaúcha e ela escreveu: Liliane Mancebo é o nome de referência em design de joias no Brasil. Recomendo esse livro como um guia excelente, escrito por uma professora e designer de joias competente, que tem a prática desse ofício no seu dia a dia, como profissional. E, por fim, a quinta frase é da Maria Antônia Benucci, artista visual, professora de joalheria e de design de joias, que fez toda a revisão técnica desse livro. Ela escreveu: Liliane apresenta neste livro, de forma clara e correta, os fundamentos para o desenho e a criação de joias e afins. Este livro é fundamental para todos os iniciantes nessa arte, e essa terceira edição é a prova do seu sucesso. Com essas frases finalizo esse episódio do programa de desenho de joias. Eu agradeço imensamente a audiência de vocês, pois me sinto feliz em recordar tantos acontecimentos que marcaram a origem dessa terceira edição do livro Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins, onde na sequência eu vou comentar nos próximos episódios vários capítulos do livro. Claro que as nossas experiências são pessoais e intransferíveis, mas com certeza podem inspirar e animar as experiências de cada um de vocês, com cada nova história que eu conto por aqui. Um abração em todos e até o próximo episódio, no qual vou comentar os temas gerados para a introdução do livro, onde apresento os objetivos e as partes distintas desse projeto incrível.